Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Meninos, então vamos retomar nosso conteúdo, né? Então hoje nós vamos falar sobre grandezas elétricas. Você já deve ter visto falar, né, ou já deve ter lido na internet, quando a gente fala assim, nossa, esse equipamento ele é bivolt. Você já deve ter visto isso aí na internet, né? Muitos de vocês já até sabem o que é ser bivolt, né? Ou conhecem muito esse termo, mas não sabem o real significado. Outro detalhe, vocês já devem ter olhado na conta de luz de vocês em casa e já devem ter observado o consumo esse mês foi tantos quilowatts de energia. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre essas grandezas elétricas que vão nos ajudar a entender até mesmo sobre o consumo e os cuidados com a nossa energia elétrica lá na nossa casa. Então vamos lá? Para iniciar, nós vamos trabalhar, vou pegar um giz com a seguinte grandeza. Nós vamos estar falando, tá? Primeiramente sobre voltagem ou tensão elétrica. A voltagem ou a tensão elétrica, ela também pode ser conhecida como DDP. O que é isso? Diferença de potencial. O que seria essa voltagem? Eu tenho certeza que quando vocês foram comprar o celular de vocês, quem já tem, olhou na internet a voltagem do celular. Tem que ser 220 volts, né? Se for 110 não vai dar, porque Goiás, a nossa voltagem é 220 volts. Mas o que seria essa voltagem? Então, olha, a voltagem é a força que se emprega para que os elétrons eles se movimentem, tá? Então, pensa bem, para que os elétrons eles começam a se movimentar, para que, por exemplo, quando você coloca lá o seu celular na tomada, né, o carregador na tomada, então, para que aqueles elétrons eles se movimente, para que o seu celular ele seja carregado, é necessário uma força, tá? E essa força, ela é chamada de voltagem, tensão elétrica ou diferença de potencial. A força necessária para que aconteça a movimentação dos elétrons. Imagine uma bicicleta. Então, você tem que, para a bicicleta se movimentar, você tem que aplicar uma força. Tá? Só para você entender. Então, essa é a voltagem ou tensão elétrica ou diferença de potencial, tá? Então, essa diferença de potencial, ela vai acontecer entre dois pontos, tá? E será a tensão em que os meus equipamentos devem ser ligados. Então, a tensão do meu celular é 220 volts. A tensão do meu chuveiro, do meu ferro elétrico é 220 volts, tá? Então, para que isso aconteça, nós precisamos de uma fonte de tensão para que esse movimento se inicie, tá? Então, a tensão, ela é a força necessária, mas para ela começar, para que essa força ela comece a ser aplicada, a gente precisa de uma fonte, que a gente chama de fonte de tensão. Que no caso pode ser uma pilha, pode ser uma bateria ou pode ser a própria rede elétrica. Então, se eu coloquei o meu celular lá na tomada para ele começar a carregar, ali eu tenho uma fonte, que é a rede elétrica. Eu vou ter uma tensão, que vai ser a força, que vai fazer com que esses elétrons eles se movimentem de um ponto ao outro para que o meu celular ele possa então ser carregado. Como eu disse, a nossa tensão elétrica em Goiás, ela é o quê? De 220 volts, né? Agora a gente já tem aí outras regiões que a gente vai ter aí uma tensão elétrica de, por exemplo, 110, tá? Para a tensão elétrica, a unidade utilizada é o volt, porque foi o volt lá que descobriu esse fenômeno. Então, a gente escreve 220V maiúsculo, né? Como tá aqui, ó, vocês estão vendo, ou 220 volts, ok? A força que faz os meus elétrons movimentar
é a voltagem, né? Mas e o movimento dos meus elétrons? Como que vai ser chamado aqui para nós? Corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica é um fenômeno físico das cargas em movimento. Então, se eu falo em movimentação de elétron, eu estou me referindo à corrente elétrica. O próprio nome fala corrente, o movimento ali dos elétrons, ok? Essa corrente elétrica, ela só acontece devido à diferença de potencial que a gente acabou de ver, que é a voltagem. Então, a diferença de potencial, a voltagem de um ponto ao outro, né? Onde a gente vai ter uma fonte que vai permitir com que essa força ela aconteça para que os elétrons eles possam se movimentar, tá? Eles na verdade eles vão ter um sentido orientado para que essa movimentação ela aconteça, tá? A corrente elétrica ela é medida em ampere, tá? Então aqui ó, ampere, e a gente vai usar como unidade o ampere e a gente usa a letrinha o quê? A. Tá? Então, por exemplo, eu dei um exemplo bem tranquilo aqui. Então, eu tenho um chuveiro, né? O meu chuveiro, ele tem uma tensão elétrica, como é Goiás, de 220 volts, tá? Então, essa tensão elétrica do meu chuveiro, ela não vai mudar. Já, por quê? Porque tensão é a força que vai fazer esses elétrons movimentar de um ponto para o outro. Já o movimento desses elétrons, eles vão depender. Se o meu chuveiro está precisando de mais energia, né, de mais movimentação elétrica ou menos. Então, por exemplo, em dias quentes, eu vou estar com o meu chuveiro lá no inverno, virado lá para o inverno, então o chuveiro vai estar mais quente, a voltagem, a força de movimentação dos elétrons permanece a mesma, mas o movimento dos elétrons é maior. Então, está chegando mais elétrons, está movimentando mais elétrons. Em dias mais frescos, né, o meu chuveiro já vai estar no verão. Então, essa corrente elétrica, ela diminui. Então, no inverno eu tinha 20 ampere, agora no verão eu tenho apenas 10 ampere. Para ficar mais fácil, imagine a bicicleta de novo. Então, a bicicleta, ela vai se movimentar, né? Então, vamos imaginar ali os elétrons, né? A força que vai movimentar esse elétron é a tensão ou diferença de potencial, ou mesmo voltagem. Já o movimento desses elétrons é a corrente elétrica. O que faz a bicicleta se movimentar é a força aplicada, mas para ela se movimentar, ela precisa ter a corrente ali, ó, né? A passagem da força, que seria ali a corrente da bicicleta, que no nosso caso seria ali o movimento ordenado dos elétrons. Beleza até aqui? Só que você acha que o elétron ele vai se movimentar tranquilamente? Não. Existe o fenômeno chamado de resistência elétrica. O próprio nome já me fala. É a resistência da movimentação do elétron. É a resistência que o elétron tem de se movimentar. Então, imagina comigo a água, o curso de uma água no rio. Então, se o rio fosse bem retinho, a água iria se movimentar muito rápido. Mas ela encontra ali barreiras, que são as curvas, as pedras. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui com a corrente elétrica. Então, muitas vezes, ela vai encontrar resistência, tá? Aí a gente chama de resistência elétrica. A unidade que a gente utiliza para a resistência elétrica é o ohm, que é representado por esse símbolo aqui, tá? Beleza. Temos também a grandeza chamada de potência elétrica, tá? Potência, o próprio nome já fala, é algo potente. Então vai ser a potência que o meu equipamento vai ter. Mas o que é essa potência? É a capacidade de realizar trabalho em um intervalo de tempo determinado, tá? Então, o meu equipamento, ele vai desenvolver um trabalho em determinado tempo ali. É lógico, quanto mais potente for o meu equipamento, mais trabalho ele vai realizar em menos tempo.
Então ele vai realizar mais trabalho, mas ele vai gastar menos tempo, tá? A potência, ela é determinada pela unidade chamada watts. Tem algumas pessoas que falam desse jeito, né? Vou falar o watt, tá? Mas eu acho que o correto é watt, que é inglês. Mas o watt, né? Que aí é utilizado para demonstrar essa potência elétrica, que é representada pela letra W, tá? Como que eu vou determinar a potência elétrica? Olha aqui comigo, a gente tem uma fórmula, tá? Onde eu vou ter a potência elétrica, ela vai ser a energia gasta dentro de um intervalo de tempo, tá? Então eu vou ter potência, que é igual o P para potência, o E para energia, vezes a diferença ali de tempo, o tempo final pelo tempo inicial, né? Então, a variação do tempo, ok? Então, nós vamos ter P para potência, E para energia e aqui nós vamos ter, quem quiser anotar, a variação do tempo, tá? Então, lembre-se disso. A potência é a capacidade de desenvolver trabalho, tá? Em um determinado tempo. Quanto menor o tempo, maior o trabalho, melhor é a potência ali do meu material, do meu objeto, do meu equipamento, do meu aparelho, ok? Meninos, então o que eu tinha para hoje era isso, tá? Ao final dessa aula, vocês vão fazer uma reflexão sobre os pontos discutidos, ok? Vamos lembrar de grandezas elétricas, tá? O que é uma tensão elétrica, conhecida como diferença de potencial ou voltagem? Qual é a unidade dela? O que é uma corrente elétrica? Qual é a sua unidade? Tá? O que é uma resistência elétrica, sua unidade? E uma potência elétrica e sua unidade. Lembrando da formulazinha, tá? Porque nas próximas explicações nós vamos estar utilizando essa fórmula, eu vou precisar dela, ok? Pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom? Beijo, grande abraço e até a nossa próxima aula.